E agora a gente vai bater um papo, uma entrevista muito importante, pertinente. Então fique muito atento, você que está aí do outro lado, com Carlos Eduardo Amaral, que é secretário de Estado de Saúde, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o secretário, que é o nosso convidado de hoje, apresentaram os detalhes do plano estadual de vacinação para a Covid-19 no nosso estado de Minas. Os anúncios foram feitos em coletiva à imprensa na cidade administrativa, quando foram esclarecidos os próximos passos do governo referentes à imunização. Para trazer os detalhes da campanha de imunização e falar sobre as ações da Secretaria de Estado de Saúde no ano de 2020, então a gente recebe o secretário aqui, Carlos Eduardo Amaral, para bater um papo conosco. Já, inclusive, dou boa noite, agradeço por ter aceitado o nosso convite, secretário. Muito obrigado pela vinda aqui no Talks. Boa noite, Everton. Boa noite, Paulo, Rodrigo. Boa noite, ouvintes da 98. Secretário, eu vou abrir com uma pergunta que foi tema, inclusive, de uma discussão nossa agora há pouco aqui no programa. O Estado de Minas, ele não replica o procedimento do governo de São Paulo, é bem diferente. O Estado de Minas pretende se associar aos protocolos do governo federal. Eu queria perguntar ao senhor se não é, no mínimo, arriscado nós seguirmos os protocolos do governo federal, visto que ainda não há um plano estabelecido. Hoje falou-se muito no que foi apresentado, não ter um conteúdo em que mostra à população algum tipo de data, que traga uma certa tranquilidade, com base em datas, para que a gente possa começar a vacinação. E tem uma outra questão. Bom, mas como vocês querem data se não há nem a vacina ainda aprovada? Então eu gostaria que o senhor dirimisse essas dúvidas aí, por gentileza, secretário. Everton, eu acho essa pergunta importantíssima. Isso traz uma lembrança que é a respeito do início do Programa Nacional de Imunização no Brasil. Ele advém de 1975. Anterior a isso, como que eram as vacinações no Brasil? Existia um ou outro lugar que fazia vacinação, as pessoas tinham que migrar, sair viajando das suas cidades para buscar vacina, enfrentavam horas de viagem, horas de fila, não sabia se conseguia vacina, faltava vacina, perdia viagem. Era essa a realidade que o Brasil tinha antes do Programa Nacional de Imunização. Então, hoje, nós temos mais de 19 vacinas oferecidas nacionalmente. Todas elas são compradas pelo Ministério da Saúde, distribuídas pelos estados e ofertadas finalmente na campanha pelos municípios. É assim que é o Programa Nacional de Imunização. Inclusive, o governo federal ele tem a prerrogativa da aquisição de todas as vacinas, inclusive com negociação no exterior. Por que eu falo isso? Porque o Programa Nacional de Imunização, ele por si só extrapola qualquer evidência a mais de planejamento. Ele é um programa que existe desde 1975, que é muito claro, ele é muito definido e traz essas visões, ou seja, o Ministério da Saúde é quem compra, o Estado ele monta a rede, ele distribui, compra insumos e os municípios ficam responsáveis por fazer a vacinação. Nesse contexto, o que nós vemos? Hoje o Ministério da Saúde ele já tem, há mais de 5 meses atrás, uma proposta de compra da AstraZeneca Oxford, mais de 200 milhões de doses que serão produzidas no Brasil, a segunda metade, ou seja, mais de 100 milhões de doses. Ele tem adesão ao grupo, que é o grupo da COVAX Facility, que é através da OMS, para não faltar vacina para ninguém no mundo. Nós, no Brasil, receberíamos 42 milhões de doses. Eles estão negociando com a Pfizer mais 70 milhões de doses, ou seja, isso daí já passa de 300 milhões de doses, e além disso ainda tem a possibilidade da aquisição da vacina do Butantan, que seriam mais 46 milhões de doses, ou seja, isso é o que nós temos disponível para o Brasil, para o Programa Nacional de Imunização. Qualquer pessoa ou qualquer instituição, qualquer município ou estado que quiser fazer algo diferente disso, só poderá fazer depois de todas essas vacinas terem sido distribuídas pelo Ministério da Saúde. Então, me parece que é uma coisa ilógica
nós pensarmos em fazer qualquer atitude fora disso. E o programa ele é muito claro, ou seja, normalmente se inicia pelos profissionais de saúde, porque nós temos que cuidar primeiro de quem vai cuidar dos outros. Os profissionais de saúde têm que estar protegidos para continuar cuidando da população. E, em seguida, como qualquer campanha de vacinação, nós seguimos primeiro os grupos mais vulneráveis. Então, é a lógica natural que tem, eu não tenho visto nenhuma diferença, nenhuma dificuldade de compreender isso. Eu tenho visto muito debate às vezes infrutífero e que pouco acrescenta dentro do todo e talvez gera muita insegurança na população. Exatamente isso que a gente conversava, secretário, porque ficam gerando os fatos e nós que estamos aqui fora da realidade da condição de decisão, nós ficamos como espectadores de um teatro de horrores. A cada momento você recebe uma informação que faz com que você tenha, além de menos compreensão da realidade, para alguns, pavor, medo, insegurança. E hoje o governo de Minas está como nessa decisão. Se nós tivéssemos hoje que receber um primeiro pacote de vacinas, quantas seriam necessárias? Nós temos insumo suficiente para aplicá-las? Qual a condição de Minas Gerais para a aplicação das vacinas, se porventura elas estiverem chegando, por exemplo, amanhã? Paulo, o que nós fizemos aqui no estado, tem 3 meses que nós temos um plano estadual de estruturação da rede de vacinação. É importante lembrar que nós já temos uma expertise muito grande, que todo ano nós fazemos campanhas de vacinação no estado de Minas Gerais. Então já existe uma rotina de vacinação. A questão que nós temos agora é a magnitude, ou seja, nós vacinaremos ao longo do ano de 2021 um número muito maior de pessoas do que é o habitual. Nesse contexto que nós já fizemos, nós preparamos a nossa rede de frio, que são as câmaras frigoríficas que nós temos, gigantescas, né? Elas estão prontas, revisadas, preparadas, a parte inclusive de iluminação para que elas funcionem, caminhão possa entrar e sair à noite, já está tudo estruturado. Nós temos um serviço de acompanhamento de imunizantes especiais para aqueles grupos que têm maior risco, transplantado, imunodeficiente, paciente oncológico. Já está estruturada toda essa rede. Nós estamos contratando agora RH para todo o estado, para poder gerenciar o que vai ser feito. Temos uma parceria já com a polícia no sentido da segurança da distribuição. Tem que lembrar que isso aí tem um valor hoje incomensurável, né? Não tem nem como nós medirmos o que vale hoje um caminhão de vacinas. Então, nós vamos ter segurança associada a isso. E, além disso, nós também compramos insumos. O que são os insumos? Seringas, agulhas, equipamentos de proteção individual. Nós fizemos uma compra de 50 milhões de unidades e já recebemos 16 milhões. Até o final do mês deve chegar a mais 6 milhões e nós temos uma indústria por conta do estado de Minas até chegar aos 50 milhões de seringas e agulhas. Ou seja, está muito bem dimensionado. Nós temos em Minas os freezers que são os ultra freezers, né? Aqueles que chegam a temperatura menos 70 graus, caso a vacina da Pfizer chegue. Nós estamos distribuindo 700 freezers que são os acondicionadores normais para todo o município. Então, nós temos, de uma forma geral, todo o plano nosso que foi montado, ele está sendo cumprido a regra com aquela visão, ou seja, qual que é a função do Estado nisso? O Estado, ele é a estrutura que recebe as vacinas vindas do Ministério e distribui para os municípios. Minas tem uma particularidade que nós temos 853 municípios. Então, a gente sabe da dificuldade, mas nós estamos preparados para poder fazer essa logística. Doutor Carlos, primeiro, boa noite, obrigado por você aceitar fazer parte aí da nossa entrevista, até porque o nosso propósito aqui hoje é elucidar o máximo possível a população com relação à questão da vacina e dos protocolos que estão sendo tomados para que elas tenham tranquilidade de ter a ciência de que assim que disponível elas terão acesso. E eu enxergo que existem 2 desafios hoje. Primeiro, o senhor acabou de falar e detalhou muito bem a forma como vocês estão tratando a questão da logística e até mesmo a questão da própria vacina. E a segunda, que eu vejo que também é um desafio, é convencer as pessoas de que essa vacina ela não terá nenhum tipo de efeito adverso ao ponto de criar qualquer tipo de risco à vida ou até mesmo
algum tipo, como bem se alardeando, chega até o nível de falar de mutações genéticas, enfim, tem todo tipo de informação que nessas horas elas mais atrapalham do que ajudam. Como o senhor está pensando em trabalhar para essas pessoas hoje que não têm essa certeza sobre a eficácia e a segurança da vacina e, ao mesmo tempo, saber do senhor mesmo que a informação que me passaram, eu gostaria que você confirmasse, a partir do momento que se vacinar também metade da população, teoricamente já conseguiria resolver o problema da Covid por uma questão de imunização de rebanho. É isso mesmo? Vocês têm alguma meta que vocês já começaram a estipular sobre quantos % da população de Minas serão vacinados? Rodrigo, a sua pergunta ela passa inicialmente pela certificação, validação e a finalização dos estudos científicos das vacinas. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que pensar é realmente que nós só podemos falar em vacinar quando nós tivermos vacinas prontas para serem usadas e aprovadas por agências que são agências de validação. No caso do Brasil, a Anvisa, né? E tem outras agências, principalmente na Comunidade Europeia, Japão e Estados Unidos, que seriam equivalentes às nossas. Isso quer dizer que para a gente pensar, para nós pensarmos em fazer uma campanha de vacinação, em que nós daremos uma magnitude de milhões de pessoas vacinadas, nós temos que ter a vacina certificada. No Brasil, ainda nenhuma vacina teve pedido e apresentou seu pedido à Anvisa. Então, nós não temos autorização, no momento, de falar sobre nenhuma vacina no Brasil. Isso daí, eu acho que é o primeiro fato. Outro fato importante é lembrar que a campanha de vacinação, pela magnitude que ela será, de pegar grande parte da população brasileira, ela terá que ser feita obrigatoriamente em etapas. Ela vai vacinando progressivamente a população. Então, é fundamental que as pessoas entendam que isso não acontecerá no dia tal, vacinará a população do país inteiro. Não tem como ser isso. Nós iremos vacinando progressivamente a população até buscar o que seria o que você falou de imunidade rebanho. Aí vem um ponto muito importante, ou seja, por que existe um programa nacional de imunização e não um programa regional, ou um programa municipal, ou um programa estadual? Esse programa nacional ele traz uma lógica de que quando eu vacino uma pessoa, além de eu vacinar e proteger aquela pessoa, eu faço com que aquela pessoa também seja um anteparo, uma pessoa que está protegendo outras pessoas, porque se o vírus chegar nela, ele não é transmitido. Isso que seria a imunidade de rebanho. De uma forma geral, nós entendemos que quando nós temos um percentual da sociedade acima de 60% protegido, nós temos uma desaceleração significativa na transmissão da doença. O que é isso? A chance é muito maior de encontrar alguém que já não transmite a doença do que encontrar alguém que venha a transmitir a doença. Então, com isso, a transmissão começa a despencar e começa a diminuir o risco da proliferação da doença. Quando nós falamos de pessoas que não transmitem a doença, nós hoje temos algumas pessoas que têm imunidade natural, essas hoje já não transmitem. Nós temos pessoas que fizeram a doença e que hoje já estão imunizadas no sentido de terem anticorpos por causa da doença, e no caso também de ter a vacinação, nós passaremos a ter pessoas vacinadas. Esse somatório é o somatório que diminui a doença, ou seja, à medida que nós formos vacinando e tivermos esse grupo acima de 60%, aí sim, 60%, nós teremos o decréscimo, a queda significativa da transmissão, e aí praticamente nós começamos a frear definitivamente a transmissão. É claro que um ou outro caso acabará tendo, mas nós não teremos essa transmissão explosiva que nós vemos na epidemia. Secretário, há possibilidade de dizer que, não vou dizer essa segunda onda, porque não saímos nem da primeira ainda, mas esse crescimento nos números, os casos atuais, há possibilidade de dizer que eles são menos graves? Everton, é importante, ou seja, realmente nós não preenchemos critérios de ser uma segunda onda, porque a segunda onda é caracterizada pelo fim da primeira onda. Então, isso nós não tivemos. Nós estamos tendo uma outra flutuação. De uma forma geral, o que aconteceu foi que
se comparar no início da pandemia para agora, a qualidade do tratamento melhorou muito, porque houve um aprendizado da medicina, né? Os médicos e os profissionais de saúde aprenderam a tratar. Então, hoje, o que nós estamos tendo é um nível grande de casos. Esses casos, eles estão tendo uma condução melhor, eles, de uma forma geral, eles necessitam percentualmente de menos internação, e aqueles que internam, eles têm tido um risco menor de ir a óbito. Por um lado, Everton, isso é bom, porque as pessoas estão falecendo menos, né, proporcionalmente. Por outro lado, acaba levando a um estresse um pouco maior da rede, porque realmente aumenta a taxa de permanência na terapia intensiva de cada pessoa. Isso, então, aumenta de uma forma geral a ocupação. Mas eu não tenho dúvida de falar que hoje nós sabemos tratar bem melhor as pessoas acometidas pela Covid-19 do que era em fevereiro ou em março. Ô, secretário, boa noite. Nós estamos vendo o Reino Unido. Ale, você tem alguma observação, Ale? Desculpa. Vou só pegar aqui algumas participações, pessoal participando com a gente no WhatsApp, também aqui no nosso chat, no 98live.com.br. Deixa eu pegar uma pergunta, só que uma afirmação aqui da Ana Raquel, que está no nosso chat. Ela está falando aqui, ó, nesse patamar que as coisas estão indo, não atingimos a imunização de rebanho, o vírus continuamos gastando dinheiro nessa campanha de vacinação, e isso preocupa bastante. Até porque a credibilidade das pessoas na vacina diminui. É só olhar a nova pesquisa que saiu da Datafolha. Antes eram 9% que não tomariam a vacina, agora são 22%. Você, secretário, como um especialista na área de saúde, aí eu acho que pode até sair da questão de secretário, mas como um especialista realmente na questão de saúde, né, pública do país, por que acontece isso? Né? Por que esse número de gente que duvida da vacina vem aumentando a cada dia? Na opinião do senhor, o que está acontecendo para esse fenômeno, né, que a gente está vendo aí de cada vez mais negarem essa questão da vacina? Isso é muito importante. Eu sou médico, naturalmente, né, e tenho muito contato com imunização, com vacinas, e sempre, dentro do meu exercício, eu tive muita relação, inclusive fazendo acompanhamento de casos que foram vacinados. O que eu tenho visto é que todo esse imbróglio, essa discussão, que efetivamente ela não tem tido um objetivo, ela acaba trazendo à sociedade uma insegurança muito grande. Dúvidas se a vacina vai funcionar, se não vai funcionar, se haverá algum outro objetivo associado à vacinação ou não. Isso é tudo que nós não podemos ter nesse momento, ou seja, todas as autoridades de saúde, todos nós estamos trabalhando com muita seriedade. Ninguém vai fazer campanha de vacinação com vacina que vai colocar alguém em risco. Isso não passa na cabeça de ninguém, isso é absolutamente fora de qualquer razoabilidade. Nós só levaremos para uma campanha de vacinação aquela vacina que for validada e que tiver principalmente segurança. Isso é o critério fundamental. Ela tem que ter segurança, e a eficácia, que é mostrar realmente que ela diminui o risco da pessoa adoecer, acaba sendo o segundo item, mas o mais importante é a segurança. Não há como nós colocarmos, eu vi até vocês comentando, data de vacinação. A data de vacinação é secundária. Primeiro, nós temos que ter certeza da segurança. Depois que nós tivermos certeza de segurança, certeza da disponibilidade, aí sim que nós passamos para falar em data. Então, tem tido alguns comentários que eles são um desfavor para a segurança pública, desfavor para a opinião pública. Isso eu penso que não deveriam acontecer, mas infelizmente faz parte da sociedade. Mas, por outro lado, a minha função enquanto secretário é trazer efetivamente uma orientação para a sociedade mineira de que aqui em Minas nós teremos um controle real. Nós faremos somente o que tem evidência científica, somente o que está certificado pela Anvisa ou por algum órgão equivalente, de forma a garantir aos mineiros que o que está sendo fornecido em Minas seja de qualidade. Por isso que nós sempre temos essa postura até um pouco conservadora, de falar pouco, de trabalhar muito, porque eu acho que o caminho é esse. Secretário, nós vimos aí a vacinação do Reino Unido. Depois, hoje, vimos aí os primeiros movimentos, inclusive as imagens que eu assisti agora à tarde pela CNN, são emocionantes de ver as pessoas se dirigindo ao local onde o governo americano está disponibilizando a vacina e sensibilizados pelo fato de que
enfim, surge alguma boa notícia depois de tanto tempo ruim. Nós podemos aprender alguma coisa, já estamos aprendendo, já temos notícias do que está acontecendo, por exemplo, na vacinação do Reino Unido, na vacinação de hoje dos Estados Unidos, para que possamos ter aquilo que aconteceu lá reproduzido aqui com mais segurança, mais tranquilidade? Paulo, com certeza, tudo que nós fazemos o tempo todo é fazer esse benchmark, né, esse acompanhamento do que os outros estão fazendo para nós aprendermos sem termos que passar dificuldade. Eu acho que isso é fundamental. É importante lembrar que o hemisfério norte ele está passando por uma crise da Covid nesse momento maior do que a nossa. Lá é um momento de coexistência de vários vírus, eles estão com muito mais casos do que nós, então é uma situação um pouco diferente. O que nós estamos vendo e muito atentos, primeiro, é a forma de transporte e forma de logística dos Estados Unidos em relação à vacina da Pfizer. Essa vacina, ela traz um desafio, que é esse desafio da distribuição, uma vez que ela tem uma necessidade de estoque a menos 70 graus, então isso naturalmente, num estado que é quase um continente igual Minas Gerais, e um país que efetivamente é um continente igual o Brasil, isso traz as suas dificuldades e os seus desafios. E em relação ao Reino Unido, nós estamos acompanhando muito, nós temos relação com o governo de lá e vendo quais são as ações e principalmente as reações que podem acontecer na imunização, principalmente dos mais idosos. Isso para a gente chama atenção, porque isso pode ter algum impacto do ponto de vista de acompanhamento de saúde pública. É importante lembrar que aqui em Minas nós já previmos isso, nós hoje já estamos contratando profissionais de saúde para fazer acompanhamento de efeitos colaterais que possam acontecer. Ou seja, nós vamos ter a equipe vinculada ao Eduardo de Menezes 24 horas por dia em condição de ser acionada para que nós tenhamos esses controles, ou seja, é um sinal de alerta que é fundamental no momento da vacinação em massa. Secretário, a vacina é excelente, a gente está aí na expectativa e na torcida para que ela venha o quanto antes, mas o que a gente tem hoje são os protocolos de tratamento ao Covid, e eu, como paciente recente de Covid, eu percebi que não existe ainda um protocolo claro sobre o tipo de tratamento que que os médicos estão oferecendo. Algumas linhas, eu fui tratado pelo doutor Eduardo Teixeira Piri, e ele já era da linha de que assim que confirmou o Covid, eu começaria a entrar já com os protocolos de medicamento para poder fazer um trabalho antevendo aí qualquer tipo de complicação. Existem outras linhas também de médicos extremamente qualificados que acham que o melhor é esperar os sintomas aparecerem e medicando de acordo com os sintomas. Durante todo esse período, com todo o conhecimento que foi adquirido ao longo dessa guerra, né, não conseguimos ainda criar um protocolo único que pudesse trazer uma certa assertividade maior para esse combate. Falo com relação a você entrar com medicamento antecipado ou entrar à medida que vai surgindo os sintomas. Ainda é complicado criar esse protocolo único? Rodrigo, isso é muito difícil porque um protocolo único ele teria a premissa de ter uma verdade científica. Né? A verdade científica, ela em geral, ela é muito laboriosa, ela é difícil de se chegar, ela demora muito tempo de estudo. Porque, principalmente no caso da Covid, o que nós vemos? Nós temos milhares de pessoas que têm a doença, algumas ficam graves e um número bem menor acaba falecendo. O que isso representa? Quando nós temos uma doença que muita gente faz poucos sintomas ou sintomas leves, que acabam não tendo complicação, você ter um estudo que mostra com clareza a diferença de um medicamento para outro, ele é muito mais difícil. Eu vou fazer uma comparação aqui meio exagerada para vocês entenderem. Supondo, se eu tenho uma doença que uma pessoa morre em cada 1000, para eu conseguir ver a diferença, eu acabo tendo que fazer um estudo que eu pegue quase 50, 100 mil pessoas para ver a diferença entre aquelas que morreram ou não com o tratamento. Já por outro lado, se eu tenho uma doença em que 100% das pessoas morrem quando pega a doença, qualquer remédio que eu der que a pessoa não morreu, ele foi eficaz. Então, a diferença é muito grande. O que a gente tem na Covid é que quando nós pegamos os casos das pessoas que têm poucos sintomas,
e principalmente quando são jovens, a gente acaba tendo uma necessidade de um estudo muito amplo e muito diverso. Isso torna difícil você ter uma verdade científica. Então, por isso que a gente acaba tendo correntes e toda essa discussão, ou seja, tem médicos que são mais agressivos, que preferem tratar de uma forma mais agressiva, tem outros médicos que preferem acompanhar, evitando... Né? Como? Que a gente chama de conservadores, né? Talvez. Mais conservadores, né? Ou seja, evitando já tratar de uma vez. E o que eu acho que é importante, que nós temos todos esses medicamentos dentro da farmácia pública. Então, não precisa, enquanto órgão de Estado, nós inserirmos esses medicamentos na farmácia. E como nós sabemos que tem médicos que são mais conservadores e outros que não há justificativa para nós, na ausência de uma verdade científica definida, que não há bastante suspeita, mas não há uma verdade definida, não se justifica nós termos um protocolo no sentido de inibir quem gostaria de tratar de um jeito ou quem gostaria de tratar do outro. O medicamento ele está disponível, ele faz parte do SUS, todos esses medicamentos que são discutidos como sendo possíveis medicamentos, e faz parte do ato médico aí que eu acho que é muito importante, Rodrigo. Examinar o paciente, conhecer as doenças associadas do paciente, qual que é o risco específico daquele paciente, e aí sim definir por ser mais agressivo ou não. Né? Talvez um menino de 18 anos que não tem doença nenhuma justifique dar medicamento? A gente não sabe. Um senhor de 80 anos, hipertenso, diabético, fez transplante renal ou problema de coração, será que nesse paciente a gente não deveria ser mais agressivo? Então, isso é um ato médico, isso é intransferível, somente um médico de frente ao paciente que consegue definir isso com clareza. Ô, doutor Carlos, eu fiz questão, desculpa, Paulo, que eu fiz questão de fazer essa pergunta para o senhor, porque quando a gente pega Covid, você entra para um grupo de WhatsApp de Covid, que é pior do que aqueles grupos de família, que fica, sabe, cada hora um com uma informação, a gente fica trocando protocolos, pô, o meu não tem esse, o meu não tem aquele. Então, para quem está nos ouvindo agora, é importante as pessoas entenderem que o acesso, a análise individual do médico, ela é muito mais importante do que você buscar um protocolo único. Porque eu, com toda a informação, com várias entrevistas que a gente já fez aqui na rádio, eu fiquei perdido com relação a isso, por me sentir inseguro de ver vários protocolos distintos ao meu em cima de um grupo que pegou Covid praticamente junto. Então, é importante as pessoas terem essa tranquilidade de focar literalmente naquilo que o médico dela orientou. Ao invés de você entrar para falar no seu grupo de WhatsApp, você devia ter procurado o secretário de saúde de Minas Gerais. Você pegou Covid, você tem que desligar seu WhatsApp, porque é impressionante. Eu tomei quase 5 ivermectina sem querer no dia. Achei que eu tinha ficado um louco, eu tomei isso de verdade. Falei, agora vai minha tripa embora agora, vai tudo aqui também, mas... Ô, secretário, em entrevista hoje, o governador Romeu Zema falou que o Estado tem alternativas, né? A, B, C, D, E, F. Quais são essas alternativas? Porque nós não apostamos na vacina da Pfizer. E já foi iniciada a vacinação nos Estados Unidos, na Inglaterra e tal. Uma das alternativas poderia ser, inclusive, essa vacina da Pfizer? Everton, o que nós fazemos é o seguinte, de uma forma geral, nós estamos tentando e evitando ter negociações em paralelo ao Ministério da Saúde. Por que nós achamos isso? Porque eu acho que isso aí perde a sinergia, isso cria um ambiente ruim e, principalmente, faz, de uma forma geral, um descompasso no sentido da preparação. Quando nós falamos em ter alternativas, eu acho que a primeira alternativa passa por efetivamente nós estarmos muito próximos de toda essa decisão junto ao Ministério. Na quarta-feira, eu vou a Brasília, eu sou o vice-presidente do Conselho Nacional do Secretário de Saúde. Na quarta-feira, eu vou estar representando o Conselho como presidente substituto, e nós temos toda uma Câmara Técnica que nós discutimos isso com muita objetividade, ou seja, qual que é a vacina que já está mais à frente, qual que vai chegar, qual que não vai, ou seja, sem nenhuma paixão, somente técnica. Isso é a primeira informação. Por outro lado, o que nós temos feito em Minas, além de participarmos também de desenvolvimento de outras vacinas, né, nós estamos com um protocolo
o memorando de entendimento com a COVAX, que é uma das vacinas que pode chegar. Ela é diferente da COVAX Facility, que lá é um grupo. A COVAX é uma fábrica que tem vacina com a tecnologia muito grande. Ela está em fase 1 já na Ásia e virá para fazer fase 2 e fase 3 aqui. Então, para nós já estamos fazendo isso. Além também de estarmos conversando com alguns laboratórios, Pfizer, né, Sputnik, com o objetivo de ver se for de tudo necessário, nós também participamos. O que eu quero crer, Everton, que o plano A, B, C, D, ele esteja todo inserido dentro do Programa Nacional de Imunização, ou seja, eu acho muito difícil nós começarmos cada um por si. Nós perderíamos toda aquela ideia de imunidade de rebanho, ou seja, se eu consigo imunizar um e o outro não está imune, não está se protegendo, ele acaba contaminando toda aquela sociedade que eu participo também. Então, de uma forma geral, nós temos vários pontos de atuação, mas o que, para mim, é muito importante é que, principalmente, esses pontos estejam todos vinculados a uma rede nacional. É isso que nós estamos buscando, né? Nós temos a FUNED aqui à disposição, se houver necessidade de alguma vacina ser produzida no Brasil, a gente pode colocar na nossa linha de produção. Então, isso tudo tem sido discutido dentro dessas reuniões técnicas que nós fazemos em Brasília. Secretário, o apresentador do próximo programa é um cara muito chato e ele fica muito bravo quando a gente estoura o horário do 98 Talks. Mas eu quero fazer uma pergunta porque o Adriano Santos mandou aqui, ele é advogado, e ele diz, eu já entendi a questão do hospital de campanha, mas tem uma curiosidade, a curiosidade é dele. Ele pergunta, os equipamentos que foram utilizados para a construção do hospital de campanha serão ou já foram alocados para outros hospitais em Minas Gerais? Paulo, os equipamentos do hospital de campanha, eles foram todos distribuídos dentro da rede FEMIG, que é a rede hoje maior responsável pelo atendimento dos casos Covid. Então, várias das expansões de leitos que nós fizemos no Eduardo Menezes, no Júlia Kubitschek, no próprio Galba Veloso, após o fechamento do hospital de campanha, ele está relacionado com esse recebimento que a rede FEMIG teve, no sentido de acolher aqueles equipamentos, inclusive insumos que tinham sido dimensionados para o hospital de campanha. Então, todos eles foram direcionados para a rede FEMIG, o que eram efetivamente equipamentos de saúde, né? Tinha equipamentos que não eram de saúde, aí eles acabaram tendo outro destino, mas tudo aquilo que era focado na saúde foi direcionado para a rede FEMIG, foi o que permitiu nós colocarmos em operação o Galba Veloso e ampliarmos a capacidade assistencial do Júlia Kubitschek. Muito bem, respondido então, Paulo Leite. Ué, o secretário sempre responde, é muito bom entrevistar, a gente sabe disso. Secretário, doutor Carlos Eduardo Amaral, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nós tínhamos várias outras perguntas, eu venho insistindo que nós precisávamos de mais tempo, mas é que o rapaz que apresenta o programa que vem na sequência, ele é meio complicado e tem dificultado o nosso trabalho. Mas quem sabe um dia a gente não pega o programa que vem na sequência, chuta ele mais pro final da grade e aumenta o Talks, porque muitas perguntas... Nem brinca com isso, que a audiência é xiita e eles acabam comigo no Twitter, entendeu? Claro, gente, xingue o Paulo Leite hoje, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Manda embora o apresentador do outro programa e resolve tudo aí. Coitado dele, ele tem um monte de oncinha para tratar, não pode. Tá, gente, até mais. Secretário, obrigado, um grande abraço. Sempre à disposição, até mais. Valeu, tchau, Rodrigo, tchau, Paulo Leite. 98 Talks.